Olá, meu nome é Eduardo e essa é a 10ª aula do curso Descomplicando o ECG. Hoje eu vou falar um pouco sobre a arritmia sinusal, a taquicardia e a bradicardia sinusal. Gostaria de recolocar o aviso, lembrando a todos que esse vídeo tem caráter unicamente educativo e não deve ser extrapolado a pacientes reais sem a correta interpretação dos dados clínicos e por um médico ou outro profissional de saúde qualificado. Primeiro eu gostaria de colocar essa fita aqui, eu imagino que na tela esteja bem pequeno, bem difícil de ver exatamente o que está acontecendo. Isso daqui, para a nota, é D2. Antes de mais nada, o que chama aqui para a gente é que os intervalos RS são marcadamente diferentes. Esses aqui estão muito próximos um dos outros, esse daqui já está maior, aqui está mais próximo ainda um do outro. E a gente sabe que a distância entre os complexos QRS, que a gente vê aqui, marca para a gente a frequência cardíaca. Então esse paciente, que nós podemos ver aqui, tem claramente uma arritmia, que podemos ver, cada complexo QRS tem uma distância diferente entre eles. Para quem não está acostumado a interpretar eletrocardiograma, esse eletro pode chamar a atenção, principalmente durante o exame físico. Ao fazer a ausculta ou palpar o pulso, a gente consegue ver claramente que a frequência cardíaca do paciente varia com o passar do tempo. Apesar de chamar a atenção, a confirmação de uma arritmia sinusal respiratória confere característica benigna ao quadro. Então vamos ampliar isso para ver melhor. Aqui é a mesma fita, só que ampliada. Então vamos calcular a frequência cardíaca desse paciente. Então, usando aquela regra que a gente aprendeu, 300, 150, 100. Aqui está mais ou menos 100 batimentos por minuto. Aqui, se a gente der uma arredondada, 300, 150, 100, 75, mais ou menos uns 75. Aqui já vai mudar muito se a gente for de trás para frente, 300, 150, 100, 75, 60, menos que 60 batimentos por minuto. A gente vê que muda bastante a frequência. Aqui a gente já vê uma frequência de 300, 150, 100 batimentos de novo. A gente vê que não tem um padrão claro, hora está mais alto, hora está cada vez mais lento. E como eu disse, isso pode chamar muita atenção. Então vamos explicar como isso acontece, para a gente poder, de frente a um caso de arritmia sinusal, interpretar corretamente o achado. Então vamos apagar tudo e eu vou explicar rapidamente o que acontece. Primeiro, eu gostaria de mostrar minha representação muito bem desenhada de um tórax do paciente, os dois pulmões, as veias cava superior e inferior, o átrio direito, onde desemboca as veias, o ventrículo direito, ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Então vamos tentar entender melhor o que acontece na arritmia sinusal do tipo respiratório, que é a mais comum e é completamente benigna. Todo mundo sabe que a pressão dentro do pulmão é igual à pressão fora do pulmão. Então digamos que a PF e aqui a PD. Então PF tem que ser igual a PD, porque esse é um sistema aberto com a traqueia. Agora vamos imaginar que a pessoa realize uma inspiração. O que acontece é que o diafragma vai para baixo. O diafragma indo para baixo, a gente sabe que a pressão de fora vai virar maior do que a pressão de dentro. E para igualar, o ar vai entrar, preencher os pulmões, para igualar novamente a PA com a PD. Quando isso acontece, a gente vê que o pulmão aumenta de tamanho. E isso a gente sabe desde os primeiros períodos da faculdade. O que a gente tem que se atentar também é que essa diminuição da pressão durante a inspiração, pela queda do diafragma aumentando o volume total da caixa torácica, também aumenta a pressão intraabdominal e diminui a pressão torácica. E o sangue que está no compartimento abdominal, nas veias cava, vai querer ir em direção ao tórax, que agora tem uma pressão menor. Então a gente tem um aumento também do retorno venoso. E daí que com o aumento do retorno venoso, aumenta o enchimento átrio direito, que aumenta o ventrículo direito, e como nós sabemos pela lei de Frankenstein, aumenta o inotropismo. Se chega mais sangue, ele tem que jogar esse sangue para fora. Em pessoas jovens, crianças, adolescentes ou adultos mais novos, a gente sabe que o sistema de regulação autonômico ainda não está maduro. Então, quando tem esse aumento de retorno venoso, o coração responde a isso com um aumento de FC,
da frequência cardíaca, devido à supressão do nervo vago. Vamos encontrar essas fases que eu expliquei aqui no eletro. Então, chega a criança nos seus 10, 12 anos de idade, você palpa o pulso dela e vê que ela está francamente arrítmica, e você suspeita de arritmia sinusal respiratória, que muito provavelmente é a causa desse achado se a criança for rígida. Você pede para ela respirar fundo e há um aumento da FC, praticamente confirmando esse achado para você. Ou então você pode fazer o eletro, que vai ser como esse achado aqui. Nessa fase que há uma bradicardia, uma frequência cardíaca mais baixa, é a fase que a criança está expirando. É a fase que a pressão intratorácica é maior possível, então o retorno venoso, por esse parâmetro, é menor. E aqui é a fase de inspiração, em que há aumento do retorno venoso e consequente aumento da frequência cardíaca devido à supressão do nervo vago. Esse achado é perfeitamente normal e não requer exames complementares adicionais. Você pode falar para mim agora, eu entendi, a arritmia sinusal do tipo respiratório é igual à arritmia da criança. Certo, mas você pode me perguntar, Eduardo, lá na enfermaria, onde eu trabalho, tem um paciente de 88 anos, que está longe de ser uma criança, que também está apresentando a mesma coisa, uma arritmia bem característica. Quando eu peço o eletro dele, achando que é uma fibrilação atrial, por causa da insuficiência cardíaca, do hipertiroidismo dele, eu vou lá e me deparo com um ritmo que é essencialmente sinusal. Uma onda P precedendo cada complexo QRS, seguido de uma onda T perfeita, sem nenhum sinal errado, tudo bonitinho. Só que tem períodos de bradicardia, frequências menores que 60, períodos de taquicardia, frequências maiores que 100. Isso também é uma arritmia sinusal? Por definição, sim, é uma arritmia que quem comanda o ritmo é sempre o nó sinoatrial. E o nó sinoatrial está no lugar certinho dele, de morfologia correta, amplitude menor que 2,5, comprimento menor que 2,5 quadrados. Só que, no paciente de 88 anos, a gente tem que pensar na síndrome do nó sinusal doente, que é uma síndrome que potencialmente grave, que deve ser sim explorada com mais carinho, com mais recurso diagnóstico, mas que não convém aqui explicar todas as suas peculiaridades nesse momento do curso. Mas só para se atentar, a arritmia sinusal, que tem onda P precedendo todos os complexos QRS, mas uma variação da frequência marcada, na criança, muito provavelmente é benigna. No adulto, principalmente no idoso, deve levar a gente a pensar em outras hipóteses. Agora eu vou falar um pouco sobre taquicardia sinusal. Eu sei que a gente já abordou esse tema, mas agora eu vou entrar um pouco mais a fundo sobre o manejo também da taquicardia sinusal. Bom, aqui nós vemos um paciente com o ritmo regular, qualquer coisa a gente pode pegar uma régua para confirmar isso. A gente vê que tem uma onda P para cada complexo QRS, tudo certinho. E esse padrão se repete de maneira regular. Aqui em maior aumento a gente consegue confirmar a presença da onda P, sucedida por um complexo QRS estreito de morfologia normal. Mas vamos trazer isso para o contexto de um paciente. O que significa então? Bom, existem vários motivos para o paciente ter uma taquicardia sinusal. Ele pode estar fazendo um exercício, ele pode estar em um estado hiperadrenérgico, em que aconteceu uma liberação de adrenalina por causa de um susto. O próprio exercício vai causar um aumento da adrenalina sérica, ou então uma situação de choque, ou então uma infecção. O que é importante notar da taquicardia sinusal é que, na maioria das vezes, ela é uma resposta completamente normal. E ela é esperada, em boa parte das vezes a gente não precisa controlar. Claro que existem algumas síndromes relacionadas com taquicardia sinusal. Se a gente fizer o eletro vai estar perfeito, como a tireotoxicose, a reentrada sinusal, ou a própria taquicardia sinusal inapropriada. Mas tirando a tireotoxicose, são síndromes raras. E na maioria das vezes a gente não aborda farmacologicamente uma taquicardia sinusal, uma vez que ela serve sim como mecanismo de defesa para o próprio paciente. Vamos entender isso melhor. A gente precisa lembrar da fórmula da pressão arterial. PA é igual a FC vezes o volume sistólico
vezes resistência vascular periférica. Vamos pensar num estado em que a resistência vascular periférica cai. Um estado sério, a sepse. Que a gente tem uma vasodilatação periférica acentuada. Na sepse, a queda da resistência vascular periférica precisa ser compensada. E essa compensação é feita pelo aumento da frequência cardíaca. Se o paciente chega para a gente com uma PA normal, em sepse, mas com uma frequência cardíaca alta, digamos 120, 130, e a gente dá um beta-bloqueador, um remédio para poder fazer baixar essa frequência cardíaca, esse paciente pode descompensar e ter uma queda acentuada da pressão arterial por causa dessa intervenção farmacológica que a gente fez. Existem situações também em que o próprio volume sistólico está alterado. Vamos pensar uma situação em que o paciente está chocado, que ele tem uma perda importante de sangue. Para compensar esse choque, ele vai tentar aumentar a resistência vascular periférica, mas também pode tentar aumentar a frequência cardíaca. Se a gente usa fármacos que interfiram nisso, a gente pode descompensar o paciente e levar a uma situação de um choque franco e de difícil controle por causa de uma intervenção farmacológica desnecessária. Então, tirando alguns casos, por exemplo, a tireotoxicose, a gente não aborda farmacologicamente a taquicardia sinusal. Por último, mas não menos importante, nós temos a bradicardia sinusal. Para falar que ela é sinusal, nós temos que obedecer todos aqueles critérios que nós já olhamos antes, todos os complexos QRS serem precedidos por uma onda P, que se encontra perfeitamente normal, tanto em amplitude quanto comprimento, e morfologia, e o eixo também, que a gente não pode ver completamente o eixo, mas eu garanto para vocês que está dentro da normalidade. Outra coisa que a gente observa aqui é uma regularidade entre os complexos QRS, a distância entre eles. A gente vê que eles estão muito espaçados. Que a gente pode calcular em maior aumento a frequência cardíaca desse paciente, observando a diferença entre os dois complexos QRS. Se a gente trouxer para cá e para cá para facilitar, jogar 2 para cá, só para a gente poder contar mais fácil. 300, 150, 100, 75, 60, 50. A FC desse paciente se encontra na faixa dos 50 batimentos por minuto, que é uma faixa de bradicardia. Então nós temos um paciente francamente bradicárdico que está com a morfologia normal. Então vamos às causas de bradicardia sinusal. Então primeiro, nosso paciente pode ser simplesmente vagotônico. O que é isso? O paciente tem um tônus do vago, que na verdade vai revelar para a gente o parasimpático, mais acentuado. Quem é esse paciente? É o atleta que tem um preparo físico tão importante que o coração, com uma frequência menor, consegue manter a pressão por um volume sistólico mais pronunciado. Mas não precisa ser um atleta para poder ter esse tipo de frequência cardíaca. É normal, a maioria dos pacientes tem quando está dormindo, então o sono, a gente sabe que vai ter um predomínio do parasimpático que também pode trazer essa frequência cardíaca para baixo. Além disso, a gente também sabe que existem drogas que são capazes de causar um cronotropismo negativo. O que seria isso? Elas diminuem a frequência cardíaca através de diversos mecanismos de atuação. As mais usadas no contexto clínico seriam os beta-bloqueadores, exemplo do propranolol, que é muito utilizado, os bloqueadores do canal de cálcio, mas aí os não dihidropiridínicos, no caso de ultiazem e verapamil. Também existem os digitálicos, que a gente mais vê sendo usado é a digoxina, muito comum. Além de alguns antiarrítmicos, como a própria amiodarona. É importante notar que, assim como na taquicardia sinusal, a bradicardia sinusal assintomática não exige nenhuma conduta. Muitas vezes, inclusive, nós desejamos a bradicardia para o paciente. Vários pacientes que merecem terapia com beta-blocker precisam manter um alvo de frequência cardíaca entre 50 e 60, ou seja, eles estariam dentro da faixa da bradicardia. Portanto, quando for analisar um paciente e ele se apresentar com bradicardia, a primeira coisa que a gente tem que ver é se ele tem alguma causa clínica, no caso, fazer exercício, ou se eletro foi feito durante uma polissonografia, quando ele estava dormindo, ou se ele está fazendo uso de algum outro medicamento. Caso contrário, esse paciente pode estar apresentando uma resposta vagal inapropriada. Nós vamos ver em aulas futuras os bloqueios atrioventricular e bloqueio sinatrial, que cursam muitas vezes com bradicardia sinusal. Até a próxima e obrigado pela atenção.